Olá a todas, olá a todos. Eu sou Victor de Freitas, jornalista do portal Agora RS, e este é mais um episódio do nosso programa de debate esportivo, o Futebol Agora. Eu converso aqui com meu colega e também jornalista do portal, Vitor Arruda. E aí, Vitor, como é que tá? Como é que foi o fim de semana, os jogos dos times gaúchos? Como é que tu viu tudo e como é que tu tá? Olá a todos, olá a todas. Eu estou bem. Não peguei gripe nessa mudança de tempo, espero, né? Pegou muita gente essa mudança. O pessoal do calorzinho pro frio e chuva, bastante umidade, né? Mas o final de semana foi ótimo. Também foi apesar do empate do Inter e do Juventude, dá para dizer que foi bom para os gaúchos no final de semana, né? Sim, sem dúvidas. Temos praticamente só boas notícias pro futebol gaúcho. Eu vou começar, então, falando do Grêmio, então, né, que a gente já havia projetado aqui. A gente já esperava já projetava mais uma boa atuação e uma vitória tranquila do Grêmio. Sim. E aconteceu, né? O Grêmio parece ter se encaixado e pelo menos a vaga na Série A parece bem encaminhada, e já vi gremistas até falando em título, né? O pessoal se empolgou e já tá falando em passar o Cruzeiro. Tu acredita nisso, Vitor? Não, mas só pra terminar ali, a semana foi tão boa pros gaúchos que um time voltou a respirar, né? O Brasil de Pelotas, depois que vai ser assunto lá adiante. Sim. Mas voltando aí pra questão do Grêmio, olha, é possível sim, o time vem apresentando agora um bom futebol na arena, com o apoio da torcida. Volto a destacar a torcida, que choveu muito em Porto Alegre, choveu bastante sábado, mas deu um público excelente ali, passou dos 20. Eu vou até ver aqui que a assessoria de imprensa mandou aqui, mas o público foi muito bom e vem apoiando. Foi aqui, público total. Deixa eu. Grêmio Tombense. Atualização, projeção. Tá. Foi 22.655 torcedores. Um bom público. Muito bom para um dia de chuva, como foi em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, né? Em parte, nós mesmos colocamos lá no mesmo dia 3 alertas de temporais num único dia. Foi um excelente público. E o Roger, no começo, deu umas patinadas, e agora, apesar de estar entre os quatro ali, o Cruzeiro ganhou o jogo em casa, mas ainda dá para buscar, né? Ou tu acredita que não é possível ainda? Olha, olhando a história do Grêmio, né? O Grêmio é um time que consegue coisas muito... tem grandes feitos, né? E eu não acho possível, eu acho que... Porque, assim, é uma coisa que se fala desde o ano passado, que o Grêmio não tinha grupo para cair. O Grêmio estava Sim, caindo e as pessoas tinham dificuldade até em diagnosticar o que estava acontecendo, porque um time que tinha um elenco milionário, que há pouco tempo tinha conquistado coisas, do nada começou a decair e foi abaixo, né? E sim. agora parece que essa maré tá passando e o Grêmio está se recolocando no lugar. E se tu analisa grupo de jogadores, o Cruzeiro não é o Vasco não é, o Bahia não é. E o Cruzeiro também não é Sim. um time que tem plantel melhor que o do Grêmio. Então, condições técnicas de alcançar os demais, o Grêmio tem. Agora, a questão é se o Cruzeiro vai tropeçar tanto quanto é necessário para o Grêmio justamente conseguir galgar essas posições, né? Mas, assim, pelo menos claro, o cara sempre tenta ser um pouco racional, assim, né? Sim. Eu acho que com a projeção de hoje, dando o que os times estão rendendo, eu projeto o Grêmio como vice-campeão. Mas a ser atualizada essa percepção conforme a gente for vendo a reação do Cruzeiro, né? Porque às vezes também tem o fator até psicológico, assim, do time ir sentindo o bafo na nuca, vai sentindo o bafo na nuca, Sim. vai sentindo e pode acabar cedendo, né? Sim, porque na questão de elenco, concordo contigo, o elenco do Grêmio até agora, se tu for olhar, eu diria que vem o Grêmio primeiro, elenco, o Bahia também,
Depois sim o Cruzeiro. O que pesa na questão do Cruzeiro ali é o Ronaldo, né? O Ronaldo Nazário. Ali o nome dele é forte. Ele entra no vestiário, conversa com os jogadores. Tá sendo a grande diferença. Não sei se tu concorda com isso, a experiência do Ronaldo ali para É, eu, conversar com o pessoal. eu não sei até que ponto, assim, eu acho é que a figura do Ronaldo, eu imagino, assim, que primeiro que ele injetou dinheiro, né? O Cruzeiro não tinha Sim, dinheiro, não tinha como contratar, tava com muitas dificuldades, estava em crise. O Ronaldo chegou e deu uma higienizada no ambiente da gestão como um todo, né? sim, E aí, porque ele tem dinheiro e porque ele tem a competência também, né? Um certo know-how. E outro que o Ronaldo, ele é um símbolo do futebol brasileiro, né? E eu sim, acredito, assim, que eu fico me imaginando como jogador. Eu tenho 20 e poucos anos, ou seja, eu cresci na geração que um pouco ali pós-Ronaldo, mas que sim. nasce com o Ronaldo como referência. Se eu tô no vestiário e chega o Ronaldo para falar comigo, o que que eu vou dizer, né? Como é que E o tu que não ele vai entrar se arrastando em campo, ele vai querer é, mostrar trabalho, né? mostrar trabalho e o que ele falar para mim é lei, né? Sim, O que o Ronaldo, com a experiência que o Ronaldo tem, de ter jogado na Europa, de ser um ídolo mundial e tudo mais. é, Se eu tô ali no vestiário e o Ronaldo fala qualquer coisa para mim, é lei. O que o Ronaldo disser é sim. lei. Então isso eu acho que também E tá pesando bastante, né? pesa Ajudando bastante, bastante o pesa O bastante, Cruzeiro. exatamente, exatamente. Mas aí, como tu falou antes, daí tem que ver ali o bavo na nuca, né? Daí, Uhum. em questão de elenco, o Grêmio tem um elenco, o Campaz ainda foi um grande reforço, né? Em questão ali de valores também. Falta ainda mostrar mais um pouco em campo. O, o Diego Souza, questão de experiência, é ele que definiu essa partida na arena aí, dos dois pênaltis ali, tudo ali. É um jogador ainda que o Grêmio depende muito dele. Depende do Jeromel. Agora, a questão do goleiro ainda tem que ver se vai ser o Gabriel ou se vai ser o Breno ainda, tá em definição ali. E o Grêmio vai ter que aproveitar também as janelas para ter um lugar do Diego Souza ali, né? Para dividir essa questão lá no ataque. Porque ainda o elenco do Grêmio é forte, mas ainda está dependendo na questão do ataque lá muito do Diego Souza. Sim. E ele, Mas eu acho que até o fim desse ano, pelo menos, ainda vai ser o Diego Souza, né? sim, Eu acho que vai ser ele, mas e acho que o problema do Diego Souza era mais assim de não ter quem, claro que depender de um jogador de mais de 35 anos não é bom, mas ele é um jogador que para a segunda divisão, se ele for bem assistido, ele dá conta, né? sim, E eu acho, na minha opinião, o problema do Grêmio maior e que eu tenho minhas dúvidas se o Grêmio resolveu de fato é que o Grêmio não tinha articulação, né? O Grêmio tinha grande dificuldade de criação de jogadas para o centroavante, não necessariamente de finalização. E sim. agora não, E o- não veio o Lucas, mas não veio. Agora, nesse último jogo, apostaram no Campaz. O Campaz foi bem, mas ainda assim o Campaz não é um jogador ainda afirmado, né? Não é um jogador que É ainda um. que tu possa Não. contar com ele, né? Por isso que Sim, eu tenho minhas dúvidas se não é preciso mais uma contratação para essa zona do time, né? sim, sim. E o discurso também da diretoria do Grêmio está mudando aos poucos, né? Agora o presidente do Grêmio está falando mais, o Romildo, não é o vice. Está mudando Também, eu a. acho que também vieram um pouco a público também, porque a situação melhorou, né? Também tem Sim, isso, né? sim. Daí eu peguei uma fala aqui que até eu botei na matéria de sábado, ele botou assim: o momento de consolidação técnica. Para alcançar isso, é fundamental que a torcida esteja enganjada, e ela está, viu? Ele destaca Uhum, que a torcida está vindo junto. Agora, definitivamente, estamos crescendo juntos, voltando com a torcida, né? Faça um agradecimento à torcida, ela é fundamental. Ele falou ali que agora, realmente, o Grêmio entrou na Série B, e com a sim. torcida apoiando junto. E para isso É, foi tá muito. mudando o discurso. E aí outra coisa que a gente tem que, além da mudança de discurso, uma coisa que a gente tem que destacar é o papel do Roger, né? Sim, O Roger chegou quase na beira da demissão, tinha aquela polêmica se ia mandar o Roger embora ou não.
a direção bancou e ele agora está dando resultado, né? Ele mostrou que ele sabia o caminho. E, e foi difícil, ele mudou o esquema, voltou para 3 zagueiros, voltou, testou aquele, testou esse, e agora parece Sim. que está mais ou menos encaixado. Não é um timaço, uma esquadra, mas vai ser o suficiente para o Grêmio encarar esse desafio de resto de ano, né? Sim, e outra coisa também aqui que eu destaquei aqui da gente conversando aqui sobre o Grêmio, eu acredito ainda que dá para buscar o Cruzeiro, mas o Romildo falou que não tem nada de já subiu, né? Que tem todo um segundo turno ainda e que ainda depende muito da torcida ainda apoiando para realmente subir. Então é isso, Vitor. O próprio presidente do Grêmio mudou o discurso, agora antes falava que o Grêmio tinha que entrar, fazia jogos feios, né, na Série B, agora está mudando, falando que a questão da torcida, destacando bastante a torcida, concordo, e apesar de ele dizer que ainda já não subiu, tá, para nós está bem claro que o Grêmio tem tudo para subir, e aí vejo que agora o Grêmio pode pensar em buscar o Cruzeiro. Dá para botar essa meta. O Diego Souza já tinha falado tempo atrás que era possível, né? E se ele Uhum. acredita como jogador, eu vejo que o elenco também tem que acreditar também, mas ainda tem jogos importantes fora, né? Tem todo um turno, um retorno, quer dizer, Sim. Eu que acho dá. que o principal não pode confundir essa sensação de alívio que é importante para o torcedor, né? Sentir alívio, porque o torcedor do Grêmio Sim, estava preocupado, né? Porque tinha uma época assim que não sentia nem certeza se o Grêmio ia subir, que o Grêmio sim, não estava conseguindo nem ficar no G4. Então, esse alívio é importante, até porque esse alívio recupera a relação da torcida com o clube e leva mais torcedor para o estádio. é, E outra coisa que eu acho que mas eu concordo que não pode ter esse clima de já ganhou, mas se tem que ficar de fora da arena, né? Porque dentro, sim, dentro da arena, o clima tem que ser como a gente sempre diz, a gente sempre cai nesse assunto, né? Mas é manter o foco, manter o clima de competitividade em sim, todos os jogos, sempre. E é muito importante que isso que o Diego Souza disse de acreditar que dá para chegar no Cruzeiro, porque quando tu mira em cima, tu sobe a tua régua e tu joga mais, né? Porque se o Grêmio tem que acreditar que é possível passar o Cruzeiro justamente para o rendimento não cair, né? sim. Porque se tu bota uma meta lá em cima, tu te esforça e tu rende acima até do que tu acredita que tu poderia Sim. render. E agora, falando ali, tu falou Diego Souza, daí a gente falando em questão de experiência, e vai ter o Lucas também, né? Agora a janela hoje está abrindo, vai ter o Uhum. Lucas também. O Lucas é meio de campo ali, mas vai ser um jogador, pelo menos para segurar nessas partidas fora de casa aí, né? Que o Grêmio vai ter duelos importantes fora de casa, e essa experiência é bem-vinda, né? Para a questão do elenco. E agora, pensando já no retorno, o Grêmio vai pegar o Bahia em casa e o Cruzeiro em casa, né? Sim. Não, Esse eu, daí eu é acho que bom. se eu não estou enganado, eu não tenho a tabela aqui, mas os três de cima o Grêmio pegou fora. O Cruzeiro, o Vasco e o Bahia. O Bahia Vai dar também. para. E acho que o Sim, sim, o Sport. Vasco empatou com o Vasco. Empatou com o Vasco. E se eu não me engano, o Sport também. Posso Empatou. estar errado, mas eu acho que dos 5 primeiros o Grêmio pegou todos fora. O ambiente mudou tanto que lá na arena lá, que antes, lá no começo, quando o Grêmio estava fora, mesmo fora do G4, mesmo ganhando de 2-0, era vaiado. Lembra nas partidas? Sim, sim. Bastante vaias e o Roger pedia para a torcida não vaiar. Mas eu falava, a torcida está certa. E deu certo. Imagina se a torcida não vaiava lá no começo, o Grêmio, assim, com o Roger ia conseguir trabalhar os defeitos. A Não. torcida, a torcida tá sendo, dá para dizer aí que tá entre se for fazer ali a lista dos jogadores ali, tá, quem vai ser escalado, hein? Os 11. Dá para botar a torcida ali entre os 11, hein? Dá para Sim, jogar com um a menos. vai Dá ser. para tirar o Campaz ali, que ainda E tá botar a devendo, né? torcida. E botar a torcida. Sim. Uhum. Mas é isso, né? Agora.
o Grêmio é quarto colocado, com 32 pontos, tá? A 1 ponto do Bahia, que é o terceiro, com 33. O Vasco tem 34, ou seja, em uma rodada o Grêmio pode se tornar vice-líder. O Cruzeiro que está mais Sim. distante, o Cruzeiro é líder com 41 pontos. E agora o Grêmio joga E o contra o Brusque. Criciúma tá quanto ali? Que o Criciúma ali não dá pra esquecer o Criciúma, né? O Tá. Criciúma está em oitavo com 24, tá mais para trás. O Ah, que caiu. Tá. a distância do Grêmio tá bem boa agora. O quinto colocado, que é o Sport, tem 26 pontos. Tá 6 pontos já do Grêmio. O Grêmio já tem aquela famosa gordurinha, né? É. O Já, Sport agora que tem o Lisca louco, né? eles O, que Lúcio, o Lisca doido. Errei é só a doidão. expressão. É, o Lisca Não veio doido. para o Bahia, veio para o Juventude. Não veio para o Juventude e acabou no Sport, né? Sim, sim. Juventude É que, não nos ouviu, foi no Humberto Louser que não, bom, a gente vai falar disso depois, sim. mas acabou indo o Lisca para o esporte. É, Bom, só mas para aí a questão aí do. A gente falando de elenco, né? E pra te ver, no Cruzeiro, o destaque é o Ronaldo Nazário. No sim, Bahia, é o Danilo ali, o mais forte ali. No Sport, Recife, o Lisca. É diferente do Grêmio, que se for falar quem é destaque, daí tem Jeromel, tem Diego Souza, tem nome forte. Aí que o Grêmio se destaca, dá para dizer aí, bater o martelo, que o elenco mais forte é do Grêmio. sim, Não dá para. Quando falou antes ali, né, no ano passado, ninguém ia dizer que o Grêmio ia cair em questão de elenco. exatamente. E É amanhã, daí. e o próximo desafio do Grêmio é contra o Brusque, amanhã às 7 da noite, fora de casa. E é Daí, né? outro jogo que dá para o Grêmio ganhar, né? Sim. Você lembra quando eu falava que o Inter tinha que mostrar que era grande dentro do Beira-Rio? Sim, Daí eu fico pensando a mesma coisa. O Grêmio tem que mostrar que é grande, que é forte, que é elenco e brigar por esse título na Série B. exatamente. Bom, então é isso, tá dado o nosso recado contra o Grêmio, só reiterando aqui, pegando mais detalhes. O Grêmio, a rodada da Série B encerra na segunda-feira. O Grêmio entra em campo amanhã, na terça-feira, contra o Sim, Brusque, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. O nome do estádio é Augusto Bauer. Bom, e aí o outro jogo pro Grêmio é um jogo que dá para ganhar, né? sim. O Brusque O hoje Brusque é. tá qual posição? O Brusque tá. Só um pouquinho aqui. O Brusque tá. O Brusque é 12º com 21 pontos só. Tá no meio da tabela. Vem de uma sequência. Nos últimos 5 jogos teve só uma vitória. É Então não é no nenhum, programa, não é nenhum no quê? bicho-papão, dá para ganhar. No programa anterior, se lembra, nossa projeção era de 9 pontos do Grêmio, né? Nos últimos 3 jogos, que era o Tombense na Arena. O Náutico antes, né? Não foi contra o Tombense, Também isso foi o a último projeção. jogo, né? Sim, mas a nossa projeção lá, né, que foi gravada na terça-feira passada, Ah, sim, sim. Era o Tombense, 3 pontos, o Brusque, 3 pontos, e a E a Ponte Ponte Preta Preta em 3 casa. pontos em É, casa. dá para Bom, tranquilo. tranquilo. Fazendo 9 pontos aí, e o Cruzeiro perdendo pontos, já Já encurta a distância. sim, tá ficando bom, tá ficando bom Não, é que aquela coisa, né? Quando o time. Isso acontece com o Inter também, né? Quando o Inter tava mal, qualquer jogo que tu vai analisar parece uma. Tu vai analisar Inter. Se o Inter tá mal e o jogo é Inter contra Atlético Goianiense, pedreira, não tem como ganhar. Sabe? Quando o time tá mal, qualquer jogo parece pedreira. Agora que o Grêmio tá bem, que o time tá rendendo, qualquer jogo que tu analisar da Sim. segunda divisão, tu vai dizer, ah, não, dá pra ganhar, dá pra ganhar, dá pra Contra, ganhar. contra o Globo, Inter e Globo, Inter e lembra? Globo. A maioria falou, não, vai dar zebra, vai dar o Globo. Tinha Não dá. exatamente, mesmo contra o Globo, porque o Inter não estava bem, tinha gente desconfiada. E Então, agora, e agora daí o Inter perde na Sul-Americana
de 2-0 fora de casa. E o que deu? Beira-Rio lotado, todo mundo confiante. Exatamente. Não, vai dar para virar, vai dar para virar. E olha a diferença. Globo, não tem nenhuma expressão no futebol. O pessoal já falando que ia ser zebra. E Uhum. o Colo-Colo, time tradicional. E mesmo perdendo o primeiro jogo, 2-0, a torcida do Inter estava confiante e não deu outra, né? O Inter conseguiu. E agora, contra o Atlético Paranaense, a vitória não aconteceu por detalhes. Exatamente. Agora indo então pro Inter, né? Bom, foi como tu disse, o 0-0. Antes do jogo, o Inter, qual era o quadro, né? O Inter tinha um monte de desfalques, a gente comentou no programa aqui, né? Sim, Bustos, não jogou Mercado, não jogou Moledo, não jogou René, não jogou Alan Patrick, não tinha o Tyson, não tinha o Wanderson, não tinha acho que é esses, né? Não sei se tem mais gente. Posso estar esquecendo alguém, mas já é muita gente. sim, que a gente até comentou que sobre o departamento médico do Inter tinha que ter uma É, atenção especial, né? Muita gente fora. e até a questão de preparação física e tudo mais, né? Sim, Uma coisa a ser pensada, porque muita gente de fora. sim, Apesar que enfim. Ahn, e aí a expectativa que se tinha do jogo era que um empate estava de bom tamanho, né? Se o Inter sim, voltasse da Arena da Baixada com um empate, poderia comemorar dado esse quadro. E no jogo, o Inter não fez feio, o Inter não entrou lá para como em outras vezes, que entrou para se defender e ficou esperando para especular. Não, o Inter subiu ao ataque algumas vezes, teve duas bolas na trave, teve o lance do Johnny no último lance que poderia ter sacramentado a vitória. Então, mesmo com esse quadro, o Inter foi até lá e poderia ter saído com a vitória. E sim. eu fiz o título do texto dizendo assim: Inter consegue empate, mas querendo dizer assim, ó, que com essa perspectiva diante do jogo, mas acho que mesmo com tudo isso, o Inter, se viesse de lá com uma vitória, Sim, ninguém ficaria, não seria de se surpreender. sim, foram duas bolas na trave, né? E aquele lance do Johnny aos 49 do segundo tempo ali. o- Aquele toquezinho ali por baixo ali desequilibrou, hein? A grande discussão Aquele... é se foi pênalti ou não. Eu, assim, ó, eu vou botar um banho de água fria, né, assim, as pessoas talvez fiquem bravas comigo, mas eu não achei pênalti. Eu achei que foi meio que assim, eu não achei pênalti. Mas foi aquela coisa, atrapalhou o chute dele? Atrapalhou. Mas foi pênalti? Acho que não. Acho que não É, é o suficiente para derrubar ele, né? Foi mais sim, uma dividida, assim, que acabou atrapalhando ele. é, Mas eu não marcaria pênalti. pra mim, assim, o que faltou foi, tipo, ter acreditado mais no último lance. Chegar, que nem o alemão chega, assim, com vontade. Exatamente. Se ele entra Chegar com naquela. vontade, faltou Exatamente. vontade ali. Exatamente. Se ele entra naquela bola assim para chutar até de bico, assim, sabe, para furar a rede, Sim, não ia ter toque do cara que segurasse ele. não, falta. E se ele desse um bicão assim, ia ser gol e não ia, não, ninguém parava a bola. Mas ele Sim, foi dar uma colocadinha, né? Aí o cara chegou e desequilibrou o lance. sim. É, se chegasse, vou fazer o último lance, tivesse na cabeça lá dele, um último lance ali, daí sim, era mais para isso do que marcar pênalti. Tipo assim, se eu fosse o juiz, ia falar, tia, faltou vontade pro teu lado. Mas foi um jogo ali para mostrar que o Inter não é mais aquele time casinha fechada, jogando fora de casa, né? Aquele lá que era recuado, tudo recuado. Realmente, eu concordo contigo que agora é um time agora que está criando liga, mas o Mano Menezes já deixou claro na coletiva que vai precisar de gente para repor, né? Vai precisar dessa janela de. E eu ainda fico vendo ali na mesma questão do Grêmio ali, como precisa alguém no ataque, para o Inter também tá precisando um 9 ali, que nem ontem, olha quem é que. Último lance, os 49, quem é que estava Wesley? dividindo? Não, é o último lance ali, quem era que estava dividindo e Eu não lembro agora. Era o o Caio? não,
Não, os 49, que a gente comentando ali, o pênalti, que era pênalti não, O Johnny? o O Johnny, Johnny, sim. sim, pô, Não, a falta de um centroavante, né? sim. Não, é que foi um lance também de bola alçada e tal, né? Mas Sim, assim, eu concordo contigo, porque se tu pegar os dois últimos jogos, América Mineiro e esse jogo do Atlético, são jogos em que o Inter, por exemplo, o Inter ganhou do América, foi um abafa, mostrou assim ímpeto, mas faltou um jogador tem faltado para o Inter o jogador do arremate final, né? sim, E agora estão falando dessa história do Benedetto, estão falando questão da negociação lá com a Rússia. sim. Então alguém tem que vir. Porque o alemão não foi tão. Porque o alemão não jogou bem contra o Atlético Paranaense, né? Não sei se foi o gramado, não sei o que que foi, mas ele não, é aquela coisa, a gente gosta do alemão, que ele é esforçado e tudo mais, e Sim, ele tá melhorando, mas, pô, eu acho que se o Inter quer ser campeão de alguma coisa esse ano, ficar na dependência do alemão não dá. não é o ideal. Tem que vir É porque alguém. porque tem que ouvir alguém ligado como tá o Pedro Henrique, né? O Pedro Henrique tá limpando ali o lado dele, cruza na área, mas tá faltando alguém para finalizar, né? Tá faltando alguém ali. O Pedro Henrique dá os chutes dele, ali bate a bola na trave. Daí do lado ali tem o Depena também, que tá no mesmo nível dele ali, tocando bola na área, mas tá faltando alguém para finalizar. E qual é o nome mesmo do jogador do Boca? Benedetto. Meio italiano. É E italiano. o Pereire. que tu diria desse jogador que perdeu 2 pênaltis Não, assim, na cara, Libertadores? ele é, primeiro, ele é melhor que o Inter tem. E aquela coisa, tu tem que fazer uma análise fria, tá? Tipo, porque ele é bom, ele é um bom centroavante. Ele é um dos melhores centroavantes da América do Sul, com certeza. Uhum, Só que, né, pega a torcida do Boca, enfesada do jeito que é. Chega no jogo sim, na bomboneira de Libertadores, me perde 2 pênaltis. sim, Porque pode acontecer. O Palermo, não teve aquele lance do Palermo? Não, lembro, não sei sim, se tu meu, lembra. O Palermo é um dos maiores sim, ídolos da história do Boca. Talvez, não, maior não. Eu acho que se tu perguntar para a torcida do Boca, ela vai dizer que o Palermo é o maior centroavante da história do Boca. sim, Muita gente vai dizer isso. O Palermo chegou num jogo da seleção argentina e conseguiu errar 3 pênaltis no mesmo jogo. sim, É uma eu coisa me que lembro. é uma coisa que não vai acontecer nunca mais. Isso diminui ele? Tu vai analisar o cara só por isso? Não, depois ele foi decisivo numa Libertadores pro Boca. Sim, Então, eu acho que por isso que eu acho que até o Inter pode se aproveitar desse atrito, desse ruído e trazer um cara que é bom, porque é muito difícil porque ele não precisa bater pênalti do Inter também. sim. Batedor de pênalti do Inter é o Edenilson. E tem o Depena também, E o que bate Depena pênalti. também. E o Sim. Benedetto é bom jogador. Tem só que ver se não é muito caro, né? Se não é muito caro para o Inter. Eu não sei, eu não tenho informações sobre as condições do negócio, mas analisando só essa afirmativa, quero É, o, Benedetto ou não, eu acho que quero. assim, um jogador, se tivesse no Inter, ia dar uma conversada com ele, era o Vitor Cuesta, também argentino, mas daí tem o lateral, o Bustos também, que pode dar uma conversada com ele para dizer como é que é o ambiente, né? Bom, cara, o próprio D'Alessandro, né? Sim, O D'Alessandro é do River, né? Mas o D'Alessandro é um cara, porque cara, tem gente que diz, alguns argentinos, eu já vi, bom, porque às vezes os argentinos são meio pé atrás e tal. O D'Alessandro podia fazer esse papel meio de sim, embaixador, assim, né? Chegar, não, eu morei lá há anos, sou ídolo, a torcida adora, trata bem, sim. a cidade acolhe, aquela coisa, né? Eu acho É, que e é um jogador que acredito que vai chegar que tá faltando ali no Inter ali, né? Acreditar no lance, chegar com vontade, que nem foi esse lance do Johnny aí. Foi mais falta de vontade, chegar rasgando do que pênalti, né? E talvez com ele o Inter ganhe com isso, porque com o Wesley não ganhou nada disso, né? E sendo redundante aqui, o Inter não tem que só depender do Wesley, né? Aproveitar. Ontem o Mano Menezes, né? Voltando ali, que eu falei antes ali, o Mano Menezes também deixou claro. Não sei se tu vem outro nome aí,
tem outro nome nos bastidores? Ou é só tá o assunto na Argentina e na Rússia? Pô? É, Questão de... de nomes, só tem falado do Benedetto, e o mercado é bem escasso, né? Um jogador, eu tava conversando com meu pai sobre isso. E aí nós tava falando com um jogador que surgiu o nome dele. Eu não sei se a gente comentou aqui no programa isso, mas um jogador que eu não descartaria no Inter e que eu não acho nenhum absurdo se fosse tentado é o Pato. É, o... Porque o Pato tem toda uma polêmica, né? Porque ele dizem que ele largou a carreira, que ele só queria saber da boa vida, aquela coisa. Mas para mim, ele é um dos. Eu já vi outros jogadores falando sobre isso, que ele foi um dos maiores talentos que surgiu no futebol brasileiro no século, assim, ele surgiu com uma expectativa enorme. E eu duvido assim que se o Inter trouxesse ele não, ele daria uma resposta tão ruim. E eu ouvi, saiu notícias até que ele estaria disposto a fazer contrato de produtividade, essas coisas. E eu sempre gostei muito do futebol dele. Eu acho que ele é um cara assim que pode ser recuperado e eu não, se o Inter trouxesse, eu acharia bom. uma vez a gente conversou aqui sobre um assunto que foi um programa voltado para foco. Daí eu te perguntei qual é um jogador que faltou foco na carreira e não desenvolveu, não virou destaque. Daí tu falou que o Alexandre Pato tinha. Não sei Eu se acho isso, porque falta. tecnicamente, até agora, um assunto que é um cara que falam a mesma coisa. Mas não é exatamente a mesma coisa, mas é que ontem teve Fluminense e São Paulo e tava todo mundo. E um cara que cresceu muito na mão do Fernando Diniz foi o Ganso, né? E o Ganso foi Sim. o Ganso e Pato, né? As aves. E o Ganso foi um cara que, quando ele surgiu junto com o Neymar, ele era tratado como um gênio do mesmo patamar do Neymar, né? Todo mundo falava, Sim. não, os dois vão para a Europa e vão brilhar e tal. E o Ganso acabou também Na não Espanha engano, não, não foi não bem, deixa nem mas saudade lá na Espanha. mas é que o Ganso é que tem uma diferença entre o Ganso e o Pato. É que o Ganso, ele Qual é que é a diferença para sair? sabe, a receita. Não, brincando, É, continua aí a brincando. diferença entre o Ganso e o Pato. O Ganso, ele é um jogador, mas ele não que ele, em tese, ele não se adapta tanto às exigências do futebol moderno, porque o futebol moderno é muito intenso, todo mundo tem que ser rápido, todo mundo tem que ser forte, Sim. todo mundo não tem espaço para um cara tipo o Ganso, que é o cara que para a bola, que para, pensa, olha, acha o espaço, aquela coisa. E o Ganso também não é um grande marcador também, né? Mas ele é um cara que eu particularmente gosto de ver jogar, porque ele tem saídas inteligentes pro jogo, assim. Tu tá vendo o jogo tá chato quando vê, toca a bola pro Ganso e ele faz uma coisa legal, assim. Então é um cara que eu particularmente torço para ele ir bem. Mas por isso que. E o Pato não. O Pato, além de ser um cara muito talentoso, ele é, ele é veloz, ele é forte, ele informa, ele vai muito bem nesses. Por isso que eu não descartaria ele no Inter, porque futebol ele tem. E ele entraria, ele bem entraria como uma luva nesse time do Mano. E o Mano gosta dele. Eu tenho essa impressão que o Mano gosta dele, minha leitura, porque quando o Mano assumiu a seleção brasileira lá, não lembro que ano foi exatamente, 2012 por aí, o primeiro centroavante que ele tentou para jogar junto com o Neymar e o Ganso foi o Pato. Ele apostava muito no Pato. E É que, acabou não dando é que certo, mas é questão, então, fazer uma reciclagem, né, no Pato é, ali, ó. às vezes Pegar o foco também, fazer um treinamento, fazer focar para voltar a ser um jogador de futebol, porque nos bastidores do Inter, uma vez citaram o Pato e teve dirigente ali que chamou ele de ex-jogador, né? pois é. O que eu vou dizer disso, né? Eu Daí, discordo. Eu não gosto dessa visão. Eu acredito que dá para recuperar. Eu, mas até porque o Pato é um cara que tem um passado no Inter, né? Não tem por que desqualificar o cara, né? sim, eu tenho todo um passado com o Inter. E agora também essas janelas aí, o Flamengo está aproveitando Uhum. bastante ali. O Inter vai ter que aproveitar, né? Porque a tabela tá muito embolada, a tabela do Brasileirão. Sim. Não, não dá para
ficar como tá. Como tá, não dá. Tem que ter mais gente aí, porque, como a gente tava falando ali, depender de alemão, tudo bem, a torcida gosta, tudo, mas depender do alemão para tentar, pelo menos para ficar no G4, não dá. Sim, não, com certeza. Não, e a própria Então, Sul-Americana, né? sim, E a vai Sul-Americana, ela vai indo assim e vai ficando mais difícil e nesse jogo final aí vai ter, se o Inter chegar à final lá em Córdoba, hum, não dá, tem que ir com alguém de peso para decidir sim, o jogo. e Mas, né, o talvez, né? o futebol é tão ingrato que o Inter pode. Ingrato. Tão imprevisível. O futebol é tão imprevisível que pode chegar na final e o Inter ganhar com o gol do alemão. Não tem nada que peça Sim, isso, né? Mas a gente tem que ir um pouco um pouco pela lógica, né? Um pouquinho de lógica para sim, fazer isso. Senão, se a gente for só é, pelo imponderável. sim. É porque por pensar aí, o Inter ganhou um jogo no Beira-Rio com um gol de lateral. Moisés. Uhum, Tudo bem, no contra o Colo-Colo foi teve o gol dos atacantes, tudo. Mas agora, ontem, ficou claro que tá faltando um centroavante, né? sim. Ontem. Que o, não, e vamos ver, vão surgir aí. Até quando fica a janela aberta, sabe, Vitor? De cabeça, assim, não sei, mas podemos pesquisar, porque é possível fazer isso enquanto o programa acontece, não tem problema. Sim. É porque o Ah, Inter não pode ficar para trás dos outros para questão aí de janela, né? E não pode ficar parado esperando, sobrou aquele lá, vamos pegar aquele lá então. Não pode também pensar nisso. uhum. Tem jogadores bons aí. E como tu falou aí, o Pato é que tem um nome com a torcida, só falta daí o Mano Menezes vai ter que conversar, né? Segundo aqui o site aqui da GE Globo, vai de 18 de julho, hoje, né? Abriu hoje, e Sim, vai até 15 de agosto, quase um mês. quase um mês. Quase um mês. E já, não, fora que as tratativas já aconteciam antes, né? Tem gente que já Sim, fechou contratação antes da janela abrir e agora só vai assim, efetuar o negócio, né? sim, Mas o caso atrás, do Grêmio, o caso do Grêmio, pegou bem antes o exatamente, Lucas. exatamente. O Corinthians também pegou o Yuri Alberto, bem antes. Uhum. O Flamengo também, certo? O Inter que nós não viu movimentação, né? E tá bem claro que tá faltando e ainda não surgiu esse movimento lá para. Vamos ver se tem até dia 15 de agosto, né? Sim, Vamos ver eu gosto. se a torcida do Inter aí vai ganhar algum presente. O Juventude também tá Ah, vai apostando, ter que né? ter, não, alguém vai vir, né? Alguém vai vir, com certeza. Porque não é possível que resta saber se vai ser alguém à altura do que o Inter precisa, né? Sim, Só que que tá, centroavante é muito difícil. O Inter eu acredito que o Inter tava, porque o Inter tá disposto a gastar, né? Porque, por exemplo, o Inter tava muito na crença que ia trazer o Yuri Alberto, né? Tava muito assim, vai sim, ser o Yuri quer vir, é um cara identificado, a gente tem grana para pagar o salário, vai vir por empréstimo, era um negócio perfeito trazer o Yuri. sim. E o Yuri resolveu ir pro Corinthians, né? Daí eu acho que talvez isso até pegou o pessoal meio Parece desprevenido. que a direção do Inter levou um baque assim, e não soube reagir E ainda essa agora decisão do Yuri. que a gente vai fazer, né? Porque pelo que porque a informação que a gente vê dos colegas aí, eu não vou citar todos, que tá todo mundo dizendo a mesma coisa, pega todos os veículos, é que que o Boca quer vender, parece, né? Só que comprar um jogador como o Benedetto, que é caro, ahn, e que é caro e que já tem mais de 30 anos, é uma decisão difícil, né? Sim, Como é que tu vai gastar muito dinheiro num cara que daqui a um pouco tá encerrando a carreira, tu não sabe. Porque dinheiro, um grande aporte, tu investe num jogador mais jovem, né? Um jogador sim, que vai te render por mais de uma temporada, que tu vai conseguir revender. Aí tu investe mais. Mas sim. senão
Senão, comprar um jogador de mais de 30 anos é uma coisa muito arriscada, né? O Mano Menezes conseguiu organizar o futebol do Inter dentro de campo. Agora falta a direção do Inter organizar questão de elenco, né? Uhum. Agora falta essa organização aí. Daí o Paulo Autuori veio para quê? Cadê agora? Ele vai ter que organizar essa questão também, né? Paulo Sim. Autuori, ele que vai ter que agora dar uma de Mano Menezes, como pegou um time todo desorganizado, perdeu pro Globo. Engraçado, né? O Medina daí foi lá na Libertadores e eliminou o River dentro do estádio do River. Tu vê só, né? E tu falava mal do Medina, hein? Aí o homem te dando a resposta aí. Sim, deu a resposta. Mas voltando ali, agora é o momento do Paulo Autuori, como responsável ali pelo futebol do Inter, junto com o presidente, mostrar para que veio, né? Montar o elenco ali do Inter ali para seguir, porque tá muito equilibrado o Campeonato Brasileiro. Não, o Inter tem que aproveitar esses momentos aí para decidir se quer disputar realmente o título, se quer ficar entre os 4 colocados, quer ser campeão da Sul-Americana, nessa questão disso, reforçando o elenco. E porque não tem escolha. É uma situação. Porque a gente sabe que, por exemplo, a condição financeira do Inter em relação, por exemplo, tu pega Flamengo, os óbvios, né? Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras, que a gente sabe que são Sim, os três mais ricos. O Flamengo tá contratando adoidado, né? Trouxe sim, Vidal, Cebolinha, um monte de sim, gente, e provavelmente, e agora tá se ajeitando, né? Então, possivelmente o Flamengo vai ser um dos que vai entrar na briga no segundo turno. O sim, Atlético Mineiro tá meio vai e não vai com o Turco Mohamed, mas é um baita elenco e um elenco caro e sim. tem Hulk de todo mundo e provavelmente vai brigar. Mas Palmeiras é outra máquina. O Corinthians parece estar um pouquinho abaixo, mas também é um grande elenco. E o Inter, e aquela coisa, o Inter não tem o mesmo aporte, não adianta a gente achar que o Inter tem a mesma condição financeira sim, que esses quatro aí, porque não tem. Mas a partir do momento que aquela coisa, a torcida vai sentindo o gostinho do título, né? Por exemplo, sim. ganhamos. Vamos acreditar. Aí a direção se vê obrigada a investir. Como é que, agora que a gente sentiu o gosto do título, vamos até o fim, né? Então, é uma situação complexa, né? Sim, até uma vez a gente falou que comentou que a gente fez o pós do Inter Atlético Mineiro. Até o Atlético Mineiro ganhou, a gente olhando para o banco de reserva do Atlético Mineiro, qualquer um que estava no banco de reserva ali poderia ser titular no Inter. Uhum. Essa é a diferença, né? É, exatamente. Essa é a diferença. Até o Sacha ali, No o grupo Inter do poderia, Inter, sim, pro ataque ali, serviria bem, Sacha e Alemão. Já dava mais uma esperança para a torcida do Inter. com certeza. Porque agora é Alemão, Caio Vidal e Wesley. O único que se salva é o Alemão, né? Sim, Ou seja, a direção do Inter vai ter que se mexer bastante para. O com Mano certeza. Menezes já tem que estar lá, ó, eu já fiz a minha parte dentro de campo, agora é com vocês, porque eles conversaram bastante, né, após o jogo ali do Atlético Paranaense e Inter, na questão Sim. de reforço. Sim, e o Inter, Não, só para ter um panorama aqui, ó, o Inter está em quarto colocado, faz uma boa campanha no campeonato, tem 29 pontos e está a 2 pontos do Atlético Mineiro, que é o líder com 31, mas hoje o Palmeiras joga contra o Cuiabá às 8 horas da noite, hoje segunda-feira, né, porque tem gente que olha o programa a semana inteira, mas a gente grava no início da tarde, segunda-feira, hoje à noite o Palmeiras enfrenta o Cuiabá, e pode ir a 33 pontos e aí abrir 4 pontos do Inter, mas logo em seguida tem Inter e Palmeiras, né? sim, A próxima rodada é Inter e São Paulo, né? Na quarta-feira, agora dia 20, às 8h30.
e daí o turno fecha com Palmeiras e Inter no Allianz Parque no domingo às 4 da tarde. É uma Vai ser sequência um de, bom jogo, hein? é uma sequência de pedreiras, né? Eu Sim, acho que o Inter tem que sair vivo, assim, sair na briga porque é São Paulo em casa. Esse jogo, pá, é um jogo bom de ganhar, porque o São Paulo vem com alguns desfalques também e é em casa, então o Inter tem condição sim. de ganhar. E a torcida do Inter tem que comparecer quarta-feira também para apoiar, né? É, tem que ir. Assim como a torcida do Grêmio está fazendo, a torcida do Inter não pode ir só foi contra o Colo-Colo. Não, tem que ser. Agora é Beira-Rio Caldeirão. Cada jogo é uma final. Isso aí. E aí, no domingo, tem duas pedreiras daí, né? Domingo contra o Palmeiras, e aí abre o segundo turno contra o Atlético Mineiro no Beira-Rio. Eu não vou projetar pontos, mas se o Inter sair desses três confrontos no G4, aí tem tudo para, assim, dá para dizer que o Inter briga pelo título, na minha opinião. Se o É, Inter. eu fiz um cálculo aí, pelo menos 7 pontos dos 9. Aí, Hum, que dá para ganhar do São Paulo no Beira-Rio. Um empate contra o Palmeiras não vai ser ruim, nem vai ser feio. E ganhar do Atlético Mineiro em casa. é que eu sou mais prudente. Eu acho que, sendo ao mesmo tempo otimista e prudente, eu voto em vitória contra o São Paulo, empate contra o Palmeiras fora e empate contra o Galo em casa. 5 pontos. 5 pontos. A média então ficou aqui entre 5 e 7 pontos, né? Não, Uhum. não, ou seja, o Inter não pode perder tantos pontos não dá para empatar contra o São Paulo desfalcado em casa, né? Sim, Não dá. É, ainda mais vai ter a volta de jogadores importantes para o Inter também, né? Não dá. E a torcida, voltando a repetir, né? Vai ter que apoiar. Que horas vai ser o jogo o quarta-feira? jogo contra o São Paulo é. Peraí, só um pouquinho. É às 8h30 da noite, no Beira-Rio. Não é o melhor horário, né? Não sei se é Vai o pegar o melhor. pessoal saindo É, do me- é, trabalho ali. é melhor do que se fosse 15, 9h30, que às vezes o pessoal bota. Eu acho um absurdo isso. Mas é um horário razoável, né? Dá para ir e garantir o apoio pro Mas se Colorado. lembra, Vitor, quando tinha jogos que começavam às 10h10? Ah, sim. Ah, quando eu era mais jovem, eu até aguentava essas coisas. Mais jovem. Hoje em dia, Agora ele tá um velho. agora que eu sou um velho, chega, eu assim, pá, chega jogo 9h30 pra mim, assim, só se for tipo um jogo desses de dupla Grenal, assim, que envolve a Sim, gente, né? Que sim, agora tu tem. fica animado com jogos às 11 horas da manhã. Não é, eu acho, pra mim, esses jogos, por exemplo, eu fiz o texto do jogo do Juventude, que a gente vai falar daqui um pouco, né? Foi domingo, 11 da manhã. Eu acho um baita horário para jogo, ainda mais no quando não é verão, né? Porque, por exemplo, Sim, não tá tão quente e é um horário assim que tu, por exemplo, eu fico imaginando a torcida, você acorda, vai lá, tem um joguinho de manhã, aí sai do sim, jogo à 1 da tarde, chega em casa, faz um rango ali com a família, aquela coisa, sim. e ainda aproveita o fim do domingo. Eu acho super família, super legal, assim. Mas assim, jogo quarta, eu fico pensando no trabalhador, assim, né? Porque é um jogo quarta-feira, 15 para as 10 da noite. A pessoa vem trabalhando a semana inteira, aí chega quarta-feira de noite, ela já trabalhou o dia inteiro, ela tem que pegar trânsito para chegar no Beira-Rio, ela vai sair do Beira-Rio meia-noite, 1 hora da manhã, pode ser um clima de inverno. Eu não tô Sim. desencorajando ninguém, mas eu tô tentando assim. Aham, Não é o ideal, né? Tipo, pra tu sim. se pilhar pra ir no jogo desse, tu tem que ser, ó, tu tem que ser de fé. Tu tem que ser, eu sou torcedor. Não, mas para esse jogo Inter São Paulo aí, ó, 20 e 30, vai estar o trânsito ali meio pesadinho, mas dá tempo de sair do trabalho e ir direto. O Uhum, Inter vai ter que botar o público ali para, como eu falei, né? Não é só o Grêmio tem que mostrar que tem torcida, o Inter também tem que, é um momento do Inter abraçar a torcida do Inter abraçar o Inter, né?
Com Não só certeza. contra o Colo-Colo. Bom, E bom, agora, fala. né, agora do Juventude, hein? O Juventude. Bom, o Juventude, cara, o Juventude nesse jogo contra o Goiás, que a gente até tinha comentado aqui, né? Que era o jogo para o Juventude ganhar, porque agora vem uma sequência difícil. O próximo jogo do Juventude é contra o Flamengo. É. E, e foi um jogo que Nossa, o Juventude não jogou mal. O Juventude, o Humberto Louser organizou o time do Juventude não é um time bagunçado, assim, é um time que sai tocando a bola, joga organizado, marca bem, mas é um time que me parece assim ter deficiências técnicas, assim, um jogador, principalmente no comando de ataque, assim, é um time muito ineficiente na chegada no ataque, demora para conseguir criar chances. Principalmente no primeiro tempo, foi um time muito assim que não soube chegar no ataque, o Juventude, apesar de ter tido mais posse de bola. E aí no segundo tempo, o Juventude deu azar, né? Segundo tempo, o Juventude teve pênalti, e daí o Ricardo Bueno desperdiçou, sim. deslocou o goleiro, mas a bola foi para fora. Aí teve o gol do Thalisson, que o juiz deu mão, e foi mão, mas foi uma jogada boa, poderia ter sido gol. Aí teve uma cabeçada do Pita na trave, ou seja, o Juventude já tá mal, já tá lá. E Pô, aí parece que o azar abraçou o Juventude, não, né, Gustavo? e que é uma coisa que a gente não é querer ser místico nessas coisas, mas a gente estava comentando, acho que esses dias no programa, que o Z4, quando a zona de rebaixamento do campeonato, ela tem meio que um ponto gravitacional, assim. Uhum. Ela te puxa, quanto mais para baixo tu vai, mais ela te puxa para baixo. Sim, vai puxando. E aí tu pega um Porque jogo desse, assim, que tem que sair gol, parece que a perna pesa, o gol não entra, e aí fica mais difícil. eu vi uma imagem do Foster, foi nesse lance aí, depois que o Pita cabeceia, cabeceia não, ele toca, a bola vai na trave, Uhum. o Rafael Foster olha para cima assim, tipo, deu, joguei a toalha. Não, Não, porque o Inter, quando caiu em 2016, tinha esse sentimento, o Grêmio também tem, parece que as coisas começam a dar errado e só vai. E aí agora o Juventude é que vai. a gente tinha projetado vitória do Juventude contra o Goiás, Sim, porque agora. derrota pro Flamengo, e E depois depois tem Palmeiras. Não, Palmeiras não, desculpa. Tem Ceará. Tem Ceará no domingo, dia 24, no Jacone. a gente tinha feito 6 pontos aí, a projeção de 6 pontos, né? Agora. Só que o Ceará De também é bom 9. time, né? O Ceará não é bobo. Não, 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 O Ceará não. tá Ganhou do Corinthians. ganhando o Corinthians bem, só um jogo cheio de golaço. E então, esse jogo contra o Goiás era um jogo que tinha que ter saído 3 pontos. E Eu, eu vejo assim, ó, como tá dando. Tu destacou aí que o time tá jogando bem, melhorou em questão, como era antes. Primeiro vai ter que aproveitar essa janela aí para trazer alguns reforços. E depois, na virada aí, respirar, apertar o botão reset aí e pensar, vamos começar do zero, esquecer, fazer de conta um campeonato novo. Fazer um campeonato, esquecer o primeiro turno e focar só no segundo turno ali para tentar sair. Porque vai ter que fazer isso. Se ficar pensando que o que fez no primeiro turno, como tu disse, que o Z4 ali fica te puxando, te puxando, te puxando, vai ter que esquecer, vai ter que zerar. É assim que o Juventude vai ter que brigar para sair. Não vejo outra maneira. Se ficar pensando que tá, até no discurso vai ter que mudar, né? Pensar, vamos sim, começar do zero, vai ter que ter uma motivação aí tão grande da direção, a torcida também, porque vai ter jogos depois, vai ter contra o Ceará. Ali contra o Ceará vai ter que começar a mudança, né? sim. E que assim, olhando a tabela, assim, ó, eu consigo, porque aqui, ó, o Juventude é lanterna, né? O Juventude foi para a lanterna do campeonato, e hoje o Uhum. Juventude está a 6 pontos do Curitiba, que é o primeiro time fora do Z4. Analisando assim, o O rendimento jogo, dos. agora só cortando aí rapidinho, e o Curitiba estava perdendo para o Juventude de 2-0, né?
Sim, é um adversário direto. Sim. Pegando aqui, ó, eu vejo que para o Juventude, quem tá fora da zona de rebaixamento e que briga contra o rebaixamento, para mim, é Cuiabá e Curitiba. O Ceará, que é o Uhum. 14º, para mim não tem time para cair, assim como o Goiás e assim como o Avaí. Então, talvez o Avaí caia, mas também está um pouco mais acima. Então, está começando a ter o número de times que brigam para não cair, está começando a diminuir. Uhum. Então, a situação tá muito difícil, né? Porque o Juventude já tem que tirar 6 pontos do primeiro time fora do Z4. Sim. E são times que ele já enfrentou e que, por exemplo, não ganhou. E aí tu olha o desempenho do Juventude, não é um desempenho tão forte. E aí, por exemplo, tu pega aqui o Fortaleza, que está em 19º, o Fortaleza tá disputando a Libertadores, né? Então não é um Sim. time com desempenho de rebaixado. Não. O Atlético Goianiense, que é o 18º, também não é um time tão ruim. Nenhum, Não. tá, para resumir, parece que eu tô me divagando, mas o que eu quero dizer é que do 15º ao 19º, que estão na frente do Juventude, nenhum time é pior que o Juventude, sabe? Até o momento, sabe? Sim. Então a É o, situação tá bem complicada. Uh, o Juventude vai ter que renascer. Exatamente. E a gente, eu não tenho, sinceramente, essa perspectiva. Sinceramente. O ruim é que a verba ali confirmando a Série B para o Juventude, a verba vai diminuir, né? Vai ser. Sim, A projeção era buscar a Sul-Americana, imagina, da Sul-Americana para o rebaixamento. Foi um tiro totalmente errado da direção do Juventude, quando começou lá com um elenco lá e mandou embora o Jair Ventura. sim. E a É, Jair Ventura que estava no Jacone, né, no fim de semana, né? sim. Treinador do Goiás, estava lá se protegendo do frio. É, o, Tava. Agora vamos ver. Eu estou na expectativa como é que vai ser Juventude e Flamengo. Eu projeto. Eu sei que eu sou gaúcho, eu falo aqui, mas a gente tem o imponderável e tem a lógica. A gente tem que comentar com a lógica. A lógica Sim. diz que vai dar Flamengo, infelizmente, porque a lógica também é chata. Às vezes a lógica não é o que deixa a gente mais feliz, mas a lógica diz que vai dar Flamengo. E também a lógica ainda do complemento, que não vai ser uma vitória simples do Flamengo, né? Sim, é. Não, tudo que der, assim, dá para pensar que vai ser no mínimo uns 3-0. Eu acho que o Flamengo ganha do Juventude. Não sei se goleia, mas ganha. Não, se for para a questão da lógica, mas como tu falou antes, lá no início do programa, né, que futebol tem as suas surpresas, né? Exatamente. Com certeza. É, E é isso, né? Juventude é isso. Então, tá na lanterna, ah, vai ter que brigar muito para sair, tem uma sequência difícil, mas a gente fica na torcida, né? sim, A gente está na torcida pelo Juventude e por todos os times do futebol gaúcho para que se recuperem. Talvez o sim, Juventude. como? Fala. Talvez, não, talvez o quê? Não, é que talvez o Juventude seja uma das poucas más notícias que a gente tenha no futebol gaúcho no momento, né? Porque a gente tem times classificados na Série D, na Série C, né? Então tem gente encaminhando classificação. O Brasil de Então Pelotas voltou a respirar com é só o Juventude que infelizmente caiu aí para a lanterna e que aí teve esse o mau Brasil de resultado. o Brasil de Pelotas deixou a lanterna na Série C. E aí está Um um ponto ponto. de fora do Z4. Mas o problema do Brasil de Pelotas é que tem 4 jogos só, Sim. Ah, mas 4 jogos dá. Quatro né? jogos. Pior se faltasse só um. É, Vamos aproveitar então que a gente falou disso e vamos fazer um giro aqui. Eu vou ter que me virar um pouco diferente, mas acho que vai dar para fazer. Na Série C, temos então a 4 rodadas do fim, né? sim. Temos o São José de Porto Alegre em 12º e o Ipiranga em 13º. Piranga grande decepção, né? Foi na. É.
Tá sendo, não sei se vai se classificar para entre os 8. Perdeu por 2-1 pro Botafogo da Paraíba? Isso. Isso, com uma rateada do goleiro do Ipiranga, tentar sair jogando com os pés lá, tu tomou o gol de um empate ali, o time meio que desandou em campo. E o São José perdeu também, né? Mas a boa notícia da Série C é que o Brasil de Pelotas, como dito, ganhou de 4-1 do Atlético do Ceará em casa e tem chance de escapar. Então, E a torcida Chavante não abandona o time, né? Mesmo na, na lanterna antes estava lá, da Série C, a torcida presente. E ontem teve um belo jogo do Brasil de Pelotas, que agora ganhou uma motivação com essa vitória aí, um extra, né? Dá para dizer, com um ponto só para poder sair, ganhou uma vida, né? sim, e acreditamos. Sim, Estamos no apoio aqui, porque a gente pode acabar tendo bastante, infelizmente, né, o Ipiranga e o São José talvez não se classifiquem, mas estão brigando ainda. Temos, além do Ipiranga, o São José, o Brasil de Pelotas, e na Série D, o Caxias e o Aimoré no grupo 8 se classificaram em primeiro e segundo do grupo 8. sim. Vem de ótimos resultados, os dois. Ambos estão há pelo menos 5 jogos sem perder. Os dois vêm de 2 vitórias, se classificaram dos 2 primeiros lugares com 27 pontos e agora passaram para a próxima fase. O Caxias enfrenta o Oeste e o Aimoré enfrenta a Portuguesa do Rio de Janeiro. E aí, só lembrando que daí é só como é que é o regulamento, é mata-mata, né? E Sim. aí vale saldo de gols, é bem que nem os outros campeonatos, que tem disputa de pênalti, se for o mesmo saldo. E aí os 4 times que chegarem nas semifinais vão para a Série C. Então temos dois gaúchos Dois vivos. gaúchos. Podemos ter uma Série C em 2023 com 5 gaúchos. Se Caso o o Brasil, São José. caso os dois passem, é difícil que os dois passem, mas se o Caxias e o Aimoré subirem e o Brasil de Pelotas se salvar, podemos ter 5 gaúchos na Série C em 2023. Ou os dois subindo e o Brasil de Pelotas escapando e o São José e o Ipiranga subindo para a Série B, vai ser 3, né? Tem essa projeção também. É, mas vamos ter o copo meio cheio, o copo meio vazio, né? Sim, né? Sim, tem as duas possibilidades. É, Mas o... exatamente. Mas agora a briga mesmo está mais para, se for postar assim, para mais ter 5 clubes gaúchos na Série C, né? é, A eu lógica, a lógica. É que nesse caso é difícil dizer a lógica, porque para mim o Brasil tá vivo. O Brasil não tá, Uhum. não tá rebaixado ainda para mim. E Sim, o Caxias e o Aimoré, pelos resultados que conseguiram nos últimos jogos, também parecem que estão em condição de brigar. sim, Então, esses 3 não é de se duvidar. O Ipiranga e o São José, se não se classificarem, pelo menos já estão garantidos na Série C do ano que vem. sim. Porque é assim, né? Não é por. Agora eu não sei como é que foi. Agora eu falei Não, isso. não, é o primeiro turno, é o primeiro turno que vai decidir quem cai. Sim, mas no ano que vem, agora eu não sei isso. Se no ano O que quê? vem, tipo, por exemplo, se o Ipiranga e o São José não se classificarem para a próxima fase e Fica na ficarem, Série C? eles estão garantidos na Série C ou eles precisam se classificar pelo Gauchão? Não, não, estão garantidos, estão Quem se classifica pelo garantidos. Gauchão é a Série O D, chão né? é Série D, Ah, bom. Aí, é ó, Série a D. apuração com o Vitor Arruda em primeira mão, hein? Eu não É a, sabia. sé- é a Série D e também tem aqui a Copa RS, né? Sim, sim. Daí o time decide, o campeão da Copa RS decide se vai jogar a Copa do Brasil ou se vai para uma vaga para Série D. Sim, sim. Eu não tava me lembrando disso. Não, Legal. não. Bom, e é isso, E, né? Mais algum é, destaque, Vitor? então, batendo o martelo lá, falando em destaque, agora, depois do Mano Menezes ajeitar o time do Inter, é a direção colorada, principalmente Paulo Autuori, vai ter que ajeitar o elenco do Inter.
Exatamente. Tá aí uma cornetinha do Vitor Arruda, né? Pô, o Inter em paz lá e tu cornetando o Inter aí. Não, agora... Pô, eu vou destacar o outro lado, então. Eu vou destacar o Grêmio e vou já, então, fazer aí, né? Meus parabéns a um time que nós temos garantido na Série A de 2023, que é o senhor Grêmio Futebol Porto Alegrense. Meus parabéns. O Inter... estamos aqui parabenizando e esperando já mais um gaúcho na Série A do ano que vem. Ó, o Vitor bateu o martelo, hein? Faltando um turno. O retorno todo. Tá garantido. Faltando ainda 19 jogos ainda. Não, mas com o que o Grêmio tá jogando, já tá na Série A. Eu torcedor gremista. É só manter. E a torcida manter também a união como tá, né? Como o presidente Romildo falou ali, né? Os dois estão unidos. Com certeza. Ou seja, a torcida do Grêmio é o principal jogador, né? Sim. A torcida é a alma de qualquer clube, né? A torcida é a alma de... Dá pra tatuar, hein? Fazer uma tatuagem. Bom, com essas tatuagens, almas, torcidas, a gente encerra o Futebol Agora dessa segunda-feira, dia 18 de julho. Mais uma vez, agradecemos a sua audiência. Lembrando que nós não estamos só no futebol, não comentamos só futebol, nós também falamos de política, da economia, no tempo, no trânsito, do cotidiano, de tudo que diz respeito aos gaúchos de alguma forma, e nós veiculamos tudo de forma gratuita. Nós também estamos nas redes sociais, nas principais delas, e também não só o portal Agora RS, mas também os jornalistas, né? O Vitor, por exemplo, tem Twitter, né, Vitor? O meu é Vitor_A Pereira. O meu é @VictorCaprioli. Mais uma vez, nós agradecemos a sua audiência, deixamos um forte abraço e até a próxima. Até mais, pessoal.